Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao Meditando com Nossa Senhora do dia 1º de outubro de 2020, né? Hoje é dia de Santa Teresinha, poderia estar falando dela, mas não vou falar dela, não. Isso eu vou deixar por conta de todas as redes sociais que vocês estão acompanhando. Para este período do dia 1º ao dia 13 de outubro, em honra da última aparição mariana Nossa Senhora de Fátima, que aconteceu em outubro, inclusive, em algum momento aí desses 13 dias vou estar falando o que de fato aconteceu na última aparição, em que o sol dançou na cova da Iria. Que mais? Apareceram outros títulos de Nossa Senhora, né? Os pastorzinhos de Fátima, Irmã Lúcia, Jacinta e Santa Jacinta e São Francisco Marto, observaram que Nossa Senhora, a aparição sumiu e começou a surgir imagens, né, de Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora das Dores, São José. Isso é muito relevante, né? Então, e fora que tem a terceira mensagem que ela fala, né? E eu sugiro também, inclusive, vou reiterar aqui, por favor, entrem no site oficial do Santuário de Fátima em Portugal, procure lá no Google, vocês vão encontrar o santuário lá de Portugal, é o site oficial mesmo. Lá para download existem um material, principalmente o diário, a parte 1 do diário da irmã Lúcia, é bastante, eu cheguei a imprimir tudo e eu preciso dar uma lida nele. Só a primeira parte é bastante. Então, nessa primeira parte, nesse diário da irmã Lúcia, Nossa Senhora continua dando instruções, interlocuções junto com a irmã Lúcia, ela tem momentos místicos com o Senhor Jesus, que acontecem depois que ela entra para o convento, né? Porque existe uma trajetória aí da irmã Lúcia logo depois das aparições, até porque os primos acabam falecendo da gripe espanhola, e ela fica reclusa num convento carmelita, primeiramente na Espanha, né? Ela sai de Portugal. Então, é uma história, uma trajetória muito interessante da irmã Lúcia, recomendo, super recomendo. Muito bem, o que eu iria falar também? Tá circulando uma situação estranha, mas aí eu vou colocar sobre o olhar de como que o catolicismo vê isso, até porque assusta mesmo. Bem, tem uma polêmica aí a respeito diz que é um humorista. Eu não conheço a pessoa, vou falar bem a verdade. Até evitei de ver esse problema. Parece que tem um cidadão chamado Léo Lins que falou alguma coisa sobre os autistas e provocou a ira de muitas mães, enfim, deu um rebu. Aí ele e a esposa foram fazer uma espécie de, não é react, foi um desabafo, um vídeo desabafo, pedindo desculpa, sei lá, fazendo para evitar o desentendimento da situação que veio à tona aqui no YouTube. O que aconteceu? Esse vídeo, tá, dessa retratação do casal com relação a essa polêmica com os autistas, acabou gerando uma outra situação que assustou muitos internautas. Então eu estou deixando claro porque uma hora você vai ver isso por algum canal e tudo, e geralmente são canais de teoria da conspiração, que levantam situações que o governo não quer que a gente saiba, ou questões sobrenaturais e tal. Então, só que também são canais que falam mal do Papa, da Igreja, então, né? Eu até acompanho sem estar fazendo o seguimento da inscrição, mas eu estou deixando de ver um pouco esse canal por conta que ele já falou mal de padre, falou mal do Papa, e eu já estou cortando esse tipo de assunto. Não posso me contaminar com isso, né? E eu não vou ficar fazendo propaganda deles, por mais que sejam irmãos evangélicos desigrejados, né? Cada um tem suas razões. Mas é que a partir de um canal desses eu verifiquei que aconteceu uma coisa que assustou bastante os internautas a partir desse vídeo do senhor Léo Lins. Eles estavam fazendo a gravação e de repente lá no fundo passou uma sombra correndo. E ali não dá para dizer, né, eu também concordo com alguns outros canais que estão aproveitando essa situação mesmo de sobrenaturalidade que aconteceu no vídeo, ali com certeza o casal não fez aquilo de propósito. E não é uma mancha não, aquilo parece uma sombra mesmo esquisita passando por trás.
De início, eu só quero dizer o seguinte. Eu tenho 45 anos e esses casos sobrenaturais de vultos, até pessoas passando no meio de um vídeo, no meio de uma entrevista, isso é comum. Inclusive, na época que é do videotape, porque agora é tudo digital, né? Vocês não são no tempo do videotape. Videotape é gravar com umas fitas cassete gigante lá e tá tudo gravado naquelas fitas de rolo, né? Parece aquelas coisas de cinema, mas é. O que acontece? Teve um caso, inclusive, aqui no Paraná, um documentário, até não me recordo o que foi. Eu lembro que foi nos finais da década de 80 para começo dos 90. Eles estavam num local onde parece que era uma casa que tinha fontes de sobrenaturalidade, aquelas coisas que os parapsicólogos falam, né? Energia e tal, caça-fantasmas. E aqueles vídeos antigos, né, que era gravado com fita, né, o link do ao vivo às vezes era difícil de acontecer, saiu uma pessoa andando por meio das pessoas e isso até saiu num caso aqui, acho que do Plug, porque tem um casarão numa cidade de Ponta Grossa que diz que é um prédio do governo lá da prefeitura, mas que de vez em quando diz que começa a ouvir barulhos, parece gente andando, sabe essas construções antigas, né? Acontecem essas situações. Aí, por conta disso, eles trouxeram um caso que eu até lembro mesmo, quando eu era criança eu tinha visto, um senhor passando no meio da equipe de gravação. Aí foram ver, ué, mas esse senhor não estava aqui. Aí foram ver um senhor falecido, que trabalhava lá no local, e dá para ver nitidamente a pessoa passeando ao redor de todo mundo e ninguém dando bola, porque lógico, era um espectro, né, não sei. Então essas coisas assim sobrenaturais que eu prefiro não comentar, porque na época do paganismo, né, que eu vivia no esoterismo, no ismo da vida, a gente tem aquelas teorias lá de sobrenaturalidade, aquelas coisas que podem envolver até questões assim, pessoas que acreditam em reencarnacionismo e tal. Mas eu prefiro ficar com o que o catolicismo diz. E o que o catolicismo diz? Então, sobre essas questões não fala nada explicitamente. Agora, existem beatas, principalmente beatas, né? Tem a Maria Cima, que fazia muito contato com almas do purgatório. Então ela via muito assim e tinha contato e acabava descobrindo a história daquela pessoa. Por que ela morreu, por que ela foi parar no purgatório, por que não deu certo de ir já direto no reino dos céus. E a única coisa assim que eu posso dizer para vocês, primeiro, não se assustem com o vídeo aí que está rodando a respeito desse rapaz e a esposa dele dessa retratação. Assusta, assusta. Às vezes você também pode estar falando assim para você mesmo, você que está me ouvindo. Não, mas eu tive uma fase que eu via vultos. Infelizmente isso é muito comum. Eu já tive uma fase assim, só que aí eu tenho que agradecer bastante a toda uma orientação, mesmo sendo virtual, com as pregações, do que o padre Duarte de Souza Lara, que é exorcista, diz. Quando a gente está numa fase e começa a ver muito vulto, é que a gente também já está bem fora da graça de Deus. E é preciso fazer um retorno de conversão, é um processo lento que envolve purificação, porque não é legal esse tipo de coisa. Isso pode até te dar surtos psicóticos, te dar confusão mental, dar problema aí com teus relacionamentos. Isso não é interessante. Então, como é que a gente, entre aspas, blinda um pouco essa coisa? Muita oração, muita jejum, penitência, né? Lógico. Bloquear, né? Aspergir água benta, fazer uso dos sacramentais em casa, sal, água benta, né? Fazer bastante sinal da cruz, começar a rezar bastante. A oração, claro, num primeiro momento chega a ser uma situação assim desesperadora, né? A gente reza meio no desespero. Mas em primeiro lugar a gente precisa ter confiança em Jesus, tá? Infelizmente isso está acontecendo com muita frequência no quesito surtos psicóticos. Aqui na cidade aconteceu. Então, eu estou fazendo o áudio do dia 1º, mas na realidade eu estou gravando um dia antes. Então, no dia 30 de setembro, aconteceu um crime. Até, na verdade, eu estou baqueada.
porque não entra na minha cabeça uma situação dessa. E deve acabar saindo a nível nacional aí esse assunto, porque não tem nem nome para dar. Uma moça, não chega a ter 30 anos, grande suspeita, ela até confirmou que fez isso, que ela estrangulou o próprio filho de 3 anos, para horror do marido dela e pai da criança. Em tese, ela não teria motivo algum para fazer esse tipo de coisa. Não foi falado se ela estava sob efeito de drogas, não foi falado se estava bêbada, mas normal a mulher não estava, né? E parece que o motivo é extremamente mínimo, assim, pelo que foi falado até agora. Mas a imprensa, daquele tipo de imprensa, tá em cima e gente, é muito angustiante, né? A menina saiu de um bairro, foi parar numa região tipo 10 quilômetros para lá ainda da onde ela morava, para cometer o assunto é horrível, é horrível. Sabe? Então, o que sabe, o que dá para falar a respeito disso, né? Então, ainda diante dessas notícias ruins, ainda tem que ver esse tipo de coisa no YouTube. Porque esse tipo de coisa você vai acabar vendo sim. Esse vídeo aí, que passa um negócio por trás dele. E pior que passa mesmo, um negócio bem esquisito. Mas o que dá para fazer? E outra coisa, se você tá vendo vultos, que você vê coisas, ou até o cachorro começa a latir, tem vários vídeos aí também que o cachorro, o gato percebe uma coisa estranha, cai o quadro. Nem era para cair nada e cai, despenca o quadro da parede, uma cadeira, um objeto que estava bem centradinho, de repente cai. O que é possível fazer? Então, primeira coisa, o que eu posso dizer por experiência, testemunho mesmo. Muita oração, jejum, penitência mesmo, mortificação, de alguma coisa, pode ser até com uma coisa mínima. Se você não fez ainda nenhuma orientação com um padre, geralmente cada diocese ou arquidiocese tem um padre exorcista. Tem que pedir ajuda por esse padre. Aqui em Curitiba tem, por incrível que pareça. Só que não é muito divulgado, né? Mas, além desse trabalho, no caso aqui em Curitiba, que tem com o padre exorcista, é necessário ter uma mudança real e conversão de vida real e imediata. Não vou voltar a frequentar tais lugares estranhos. Então é preciso ter um diretor espiritual além do padre exorcista. Isso tem que ser levado muito a sério. Ah, mas eu não tenho condições, aqui não tem. Então faz uso do sacramental, busque confiança em Deus, busque selar um pouco teus medos, né? Também não pode sair assim de peito aberto para as situações, né? Tem que ter prudência, tem que ter bastante discernimento, procurar realmente um diretor espiritual. Se você mora, por exemplo, numa região que tem uma comunidade de vida tipo Canção Nova, procure falar com o padre do local, ou então pessoas ministeriadas em exorcismo, né, de cura e libertação. Geralmente tem o pessoal ministeriado dentro da RCC, né? Mas antes procure saber se essa pessoa tem uma caminhada grande, entendeu? Então procure ajuda, certo? Orações de exorcismo, se você precisar. Só que nesse caso precisa ter cuidado, tá? Orações de exorcismo, tem um que você encontra do padre Duarte Souza Lara. Ele tem uma publicação dentro da Canção Nova, editora, Demônio, Exorcismo e Oração de Libertação em 40 questões. No final tem a oração de exorcismo, que esse daqui eu fiz bastante num certo período da minha vida, depois da conversão. Foi bem importante. Mas não pode parar nisso, tá? Não dá. Tem que dar sequência, você tem que faça missa diária. Eu sei que estamos em pandemia, mas então faça na TV, né? Tenha fé, mantenha firme. Se ainda não deixa de ir nas missas aos domingos. Um outro material também muito importante é um colega, amigo, na verdade, do padre Duarte Souza Lara aqui no Brasil, o Danilo Gesualdo, também da editora Canção Nova, Livres de Todo Mal, Desmascarando o Inimigo, tá? Esse livro também me ajudou bastante, mas eu sugiro também que, eu não posso comprar os livros, não tem problema. Então você entra no site do padre Duarte de Souza Lara, santidade.net,
em que ele fala como que você tem que fazer uma boa confissão. Aí vai tudo, todos os sacramentos e sacramentais. Fazer uma ótima confissão. Na hora que você está fazendo esse processo de conversão, digamos, você teve uma vida desregrada, você sabe que tem que voltar para a igreja. Só que acontece 1 milhão de coisas. Sim, vai acontecer mesmo, porque o capeta não vai largar do teu pé tão fácil. E para ter um pouco de paz, né? Pode demorar até 1 ano, mas veja bem, se você estava 50, 40, 30 anos no meio da confusão, de coisa que não funciona, das coisas que estavam tirando tua paz, 1 ano de caminhada firme na Igreja Católica e com firmeza de continuar, não é nada. Então tem que ter fidelidade na caminhada. Se apegue a Nossa Senhora, se apegue a um santo que nem São Padre Pio de Pietrautina, né? Outros santos também, que tinham horror, né? Na verdade, o demônio tinha um horror deles, né? Devido ao que? A fidelidade e a sinceridade no processo da caminhada, não é verdade? E vai, né, gente? Continua firme aí, tá bom? Esse é um tema que eu particularmente não gosto de falar, porque assim, foi um processo muito complicado da minha vida, né? Mas, olha, para te dar um pouco de esperança, mesmo que você não consiga um diretor espiritual, um padre exorcista, mas você faça as coisas de forma contínua, se abraça numa devoção mariana, por exemplo, vou fazer uma novena a Nossa Senhora, ou terço das lágrimas de sangue de Nossa Senhora, não, como é que é? Tem o terço das 7 dores, o terço das 7 dores de Nossa Senhora, terço da Rosa Mística, né? Que eu fiz bastante também. Teve uma época que eu fiz jejum, bastante jejum, né? Evitei de comer algumas coisas, renunciar a muitas coisas, pensamentos, hábitos, desejos, vai tudo. Por isso que é importante fazer uma autorreflexão sobre si mesmo. Eu gosto muito da consagração pelo método Montfort, porque existe uma semana específica para você ter o autoconhecimento. E a partir do momento que a gente fica invocando o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo vai nos preparando o terreno e lá na frente um aspecto nosso ruim, muitas vezes, que nos leva a pecar, é revelado e aí não dói pra gente. Aí quando não dói, a gente já renuncia, tipo, não, eu não quero mais essa vida, eu não quero mais pensar sobre isso, eu não quero ter esse vício, eu não quero, entendeu? Então, é todo um processo de... Você vai ter que... Tipo, a primeira decisão é sua. Esse lance de ver vultos, uma hora ou outra você vai acabar vendo. Então tem que tomar muito cuidado. Se você não vê, ótimo, que bom. Tá? Mas às vezes pode acontecer que um parente teu, uma amiga sua, um amigo seu, tá passando por isso. Reze muito por ele. Dá para fazer oração de exorcismo para outra pessoa, que é esse caso da oração do Padre Duarte, tá? Então eu indico bastante porque as orações dele me ajudaram bastante. E eu queria finalizar dizendo, mesmo que você não tenha apoio de ninguém, ninguém acredite em você, no máximo, você está indo até no psicólogo, psiquiatra e não está fazendo efeito nem a medicação, nem a psicoterapia. Aí já é caso realmente de fazer um trabalho mais espiritual aí, o trabalho espiritual que eu digo é dentro ou da RCC, ou dentro da arquidiocese, ou então se apegar nessas devoções, nessas orações e seguir com confiança, porque Deus vai acabar mandando, entre aspas, anjos na sua vida. Pessoas, pregadores. No meu caso, eu tive muito testemunho, quer dizer, eu tive muitas graças concedidas no programa ao vivo do Amor Vencerá e Sorrindo para a Vida. Depois que eu saí de uma seita, voltei para a Igreja Católica, foram 3 ou 4 meses que eu acompanhava os programas direto. E eram ao vivo, né? Porque tem o gravado depois, mas nunca acompanhei o gravado porque era depois da meia-noite. No ao vivo, mas foi uma sequência de revelações. Mas foi revelando, aí acabou. Mas aí também fazia todo um trabalho em conjunto. Era oração de exorcismo, era penitência, era confissão direta. O padre já não aguentava mais ver minha cara, de tanto que eu ia fazer confissão. Por quê? Porque eu me apeguei ao sacramento da confissão e da comunhão da missa e ao sacramental. Água benta, sal bento, cruz benta
e rezando, e rezando, e rezando. E não vou mentir, viu? Foi difícil. As coisas patinavam assim. Mas deu tudo certo, graças a Deus, tá? Bem, não era para estar falando isso, né? Era para estar falando meditando com Nossa Senhora, mas eu vou ter que encerrar o áudio. De qualquer forma, tenho que também fazer uma indicação. Então, hoje é o primeiro dia, tudo. Eu adquiri um livrinho da Paulus, daquela parte novenários, né? Novenas e orações, sobre São João Paulo II. Por quê? Porque, assim, esse mês eu decidi que, de alguma forma, eu vou estar fazendo a novena a São João Paulo II, nem que seja dentro da liturgia da palavra. O dia do São João Paulo II é dia 22 de outubro. Então, lá pelo dia 14, se não me engano, não, dia 13, acho que é dia 13, começa a novena a São João Paulo II. E eu já quero indicar esse livretinho, inclusive tem uma ladainha muito lindinha, dedicado a São João Paulo II, né? Tem aprovação eclesiástica, tá bom? E eu vou estar falando dele também. Então, vou encerrando por aqui, não era bem esse tema que eu queria falar, até porque esse tema de exorcismo, cura e libertação incomoda alguns setores da Igreja Católica. Mas eu vou dizer, tem muita gente tendo surtos, né? Vendo coisas, ouvindo coisas, isso não é legal, isso tem que ser selado. Tá? Não é legal isso. Muitos santos foram tentados, inclusive em sons, imagens, né, que recebiam, mas na realidade eram influência do demônio, testando esse santo. Então, para chegarmos ao ponto de fazer o discernimento que é isso que eu estou vendo, isso que eu percebi, isso que passou no meu coração, de fato é algo vindo do Santo Espírito Santo, precisa ter muito treino, muito discernimento, muita confiança em Jesus. E lembrando, não se assustem com esse tipo de vídeo, isso é muito comum acontecer desde a época da televisão em tubo, essas coisas de aparecer vulto, aparecer sons e tal, é normal, tá? Muitos filmes de Hollywood, inclusive, da década de 80 e 90, teve até um caso que ficou famoso, que era o filme Três Solteirões e um Bebê, se não me engano. Eles gravaram o filme numa casa e, de repente, do nada, apareceu a figura de uma criança de 7 a 8 anos no fundo da imagem. Isso deu muito o que falar na época. E, de fato, foram investigar, aquela casa pertencia a uma família que parece que tinha morrido um menino. Então, essas coisas de vulto, aparecer coisas estranhas, sabe? É provável, é possível. Contudo, eu digo que algumas pessoas também relatam que vê vultos, ouvem vozes, mas geralmente esse povo que ouve vozes e ainda dá aquele surto esquizofrênico, geralmente estão envolvidos com drogas. Ou aconteceu alguma coisa que lesionou, né, a percepção da pessoa. Então, isso daí, na realidade, precisa cuidar bastante. E se o remédio psiquiátrico não tem efeito, infelizmente é necessário, aí tem que procurar outras vias, né? E se você está dentro de uma arquidiocese, geralmente na arquidiocese existe um padre exorcista, então procure saber, tá? Aqui em Curitiba eu até sei onde tem, eu só não divulgo porque eles são bem discretos. Mas tem, aqui na arquidiocese tem um padre exorcista. Você não precisa ficar lá, de repente, mandando 1000 e-mails lá para o padre Eduardo Souza Lara, até porque não tem tempo para responder, né, gente? Ele tem que cuidar das dioceses lá em Portugal, onde ele cuida. E olha que é bastante, hein? Se não me engano, ele cuida de 3 dioceses, se não me engano. Então não é fácil. Então procure um escritório da RCC, procure, por exemplo, a Canção Nova, conversa com eles, procura, né, a sua arquidiocese, fala, olha, eu não sei o que está acontecendo, será que é possível, né? Porque não é todo padre que expulsa demônio. Inclusive o padre Manzotti já fez uma entrevista com o Danilo Gentili, acho que uns 2 anos atrás, um ano atrás, no lançamento de um livro, e que ele falou que ele foi confrontar uma pessoa possuída, e o próprio demônio que estava possuindo a pessoa falou, você não pode fazer isso comigo. Você não tem digamos assim, quis dizer para o padre, você não tem a licença para me expulsar. E ele não tem mesmo.
né? Nem era ministeriado em cura e libertação na época, e também não tem formação de padre exorcista, porque para ser padre exorcista tem que ter formação, não é qualquer padre que faz isso. Então, por isso que temos que tomar cuidado na hora de falar com os padres, porque na hora do desespero, além de deixar ele irritado, o padre não é obrigado a fazer certas coisas, porque, primeiro, ele deve ter uma formação teológica diferente, e às vezes não é dessa linha, entendeu? Então é preciso tomar cuidado. Quando a gente usa o termo cura e libertação, geralmente são pessoas ligadas à RCC. Isso eu demorei um tempão para entender também, tá? Então eu estou aqui para avisá-lo. Segundo, não perca a esperança. Se até aquele endemoniado de Genezaré foi curado por Jesus, confie. Confie bastante, tá bom? Não perca a fé. Entendeu? Então, por exemplo, a comunidade Betânia, já vou finalizar o áudio. A comunidade Betânia, que tem aquele carisma, né, de cuidar dos drogaditos, viciados e tudo. Que me consta, eles têm um padre exorcista. Eu já conversei porque tem uma comunidade aqui em Curitiba. Então eu cheguei a conversar com os consagrados, com pessoas que estão lá, porque eles faziam venda de pão e cuca, um docinho, na época que eu frequentava aqui um santuário, né, na época das novenas às quartas-feiras, e eles diziam, né, que não, tem padre exorcista e tal, precisa mesmo, né, porque chega um ponto que a coisa não é só a droga, né, às vezes a droga também chama outras coisas, e não vamos ficar também especulando muito da miúda, vamos tentar resolver como Jesus fazia, nem dar bola pro capeta, fazer cala-te daqui e saia, né, fica quieto, né, não pode ficar conversando, fazendo entrevista com o capeta. Não sei, tem gente que gosta, né, de ficar conversando. Não conversa não dê trela pro capeta. O capeta ele é muito sedutor, é capaz de engambelar você como engambelou a Eva. Então já chega, já dá um tabefe na traseira dele lá, pô, pronto. E agora que a graça de Deus seja infusa em você em nome de Cristo. Pronto, acabou. Não é isso? Então. E não pensa mais a respeito. Aí eu senti uns tremelique, eu vi coisa, né? Vamos parar com isso. Tá fora da graça de Deus, tá? Então, e se mesmo assim você está na graça de Deus, reze bastante, entregue para o seu santo de devoção, entregue para Nossa Senhora, fala, eu não sei o que está acontecendo aqui, eu não quero saber, entregue para São Miguel Arcanjo, enfim, faz o que tem que fazer com os seus santos aí que você é devoto e partiu, faz experiência com Jesus, faz experiência de confiança nele e tudo se resolve. Não entre em desespero. Não abra as portas do medo do teu coração, tá? É só isso que eu quero dizer. É porque, assim, foi chocante mesmo. Eu vi o vídeo lá. Eu não vi o vídeo inteiro, mas eu vi um negócio mesmo esquisito no vídeo do rapaz aí, do tal do Léo Lins. E isso dá muito pano para manga, entendeu? Então não fique questionando se é uma alucinação coletiva, se a pessoa armou, Eu acho que não armou. Eu acho que realmente passou alguma coisa. Não é defeito do vídeo, ainda mais são vídeos digitais. Eu achei aquilo bem interessante, porque geralmente esse tipo de coisa acontecia, como eu falei, naqueles gravadores, naquelas câmeras de TV do tempo do videotape, né? Que era outra forma de gravar, certo? Cada câmera, né, tem um jeito para gravar. Então é melhor não discutir, tá bom? Então vamos encerrar rezando um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, na intenção do Santo Padre, o Papa Francisco, pedindo que Nossa Senhora também esteja conosco, né, nesses 13 dias. Eu acho que eu não vou colocar meditando com Nossa Senhora, eu vou colocar momento oracional mesmo, de 13 dias, tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Doce coração de Maria, sede a nossa salvação.
Gente, então, desejo a todos uma ótima quinta-feira. Até o próximo Momento Oracional, outra gravação, né? Espero estar falando de outros assuntos. Fiquem na paz de Cristo, junto com a Sagrada Família lhe protegendo em todos os momentos, sejam felizes ou não. Paz e bem.